E eu vou postar esse vídeo alguns dias antes de fazer uma maluquice. Eu não contei em live, eu não vou contar no Instagram, eu vou só aparecer lá. Eu não me conecto mais tanto com esses personagens jovens adultos, mais jovens no caso, né, mais adolescentes. Só que isso é um choque de realidade, porque aí eu sei que o livro não é pra minha faixa etária, mas eu quero ler. Mas eu tô passando por uma crise existencial dos 20 de, meu Deus, eu não quero ler mais fantasia pra mais de 14 anos. Olá, leitores e leitoras do Brasil e do mundo. Hoje eu decidi dar uma mudada de cenário pra falar sobre os livros que eu li em setembro, no qual eu li 10 livros, se eu não me engano. Eu quis dar uma mudada de cenário porque essa semana a gente fez Noite do Terror na Twitch e foi muito legal a vibe. Aí fiquei pensando assim, bom, pra fazer o vídeo de livros de setembro, vou sentar na minha cadeirinha e gravar num estilo um pouco diferente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque tem muita indicação foda de livro e eu queria trazer também algumas coisas que eu assisti esse mês pra dar um feedback pra vocês das coisas que eu amei. Eu vou começar falando sobre cinema e aí depois eu vou pro tópico de livros e aí eu falo sobre todos os livros que eu li esse mês e eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo. Começando no tópico filmes, porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo e difícil de acompanhar, eu queria começar falando que eu vi 2 filmes esse mês, um deles eu revi, outro eu vi pela primeira vez. Assisti Bottoms pela primeira vez e eu queria muito tirar um momento pra falar sobre isso, porque eu comecei depois a ler Imogen, obviamente, que inclusive vai sair no meu outro vídeo que vai vir de lidos de outubro, mas enfim, depois a gente fala sobre ele. E Bottoms é absolutamente tudo que eu precisava e eu fiquei muito feliz com assistir essa obra tão sáfica, tão maravilhosa. Eu fiquei obcecada pela Reza. Então vai entrar aqui como obsessões do mês, junto com Carandiru, que eu assisti pela primeira vez depois de um tempo, assim, sabe? Eu já tinha assistido Carandiru uns anos atrás. Só que o negócio de Carandiru é que ele dá medo pelo quão não explícito ele consegue ser numas coisas muito mais pesadas. Carandiru, que é um filme nacional maravilhoso, tem até um livro do Drauzio, mas eu não tive coragem de ler ainda. Fica aqui minhas indicações de coisinhas que eu assisti esse mês. Eu tô meio que adiando gravar esse vídeo, eu tô demorando mais pra gravar ele do que geralmente eu demoro. Mas tá tudo bem, porque tem muito livro legal esse mês, então eu queria tirar tempo pra fazer um videozinho dinâmico, que não ficasse chato também de eu falando sobre todos eles, porque eu li bastante livro no mês de setembro e geralmente eu não leio tanto assim. O primeiro livro que eu li em setembro foi Alone With You Either, que é Nós Dois Sozinhos no Éter, que já chegou em português. E eu fui um pouco decepcionada por esse livro, porque ele na gringa recebeu um amor tão grande de ser esse livro espetacular que eu tava esperando muita coisa. Eu dei 4 estrelas, mas vou contar pra vocês a história basicamente sobre 2 pessoas que se apaixonam depois de um número contado de encontros. E eu acho que ele tem um romance muito real, mas as primeiras 200 páginas do livro foram horrorosas. Eu não sei muito bem como falar isso, porque eu dei 4 estrelas pro livro no final, porque foi tão bom as últimas 100 páginas do livro, que não tinha como eu não dar 4. A complexidade dos personagens, as frases. Tem uma parte que eu até fiz um videozinho aqui, um corte, me deu uma puta crise existencial, porque tem uma coisa que eles falam sobre brigar, que é tão humana, tão real, tão maravilhosa. E eu adorei pra caceta esse final. Só que o começo do livro não me pegou. Inclusive agora eu tô lendo Amanhã e Outra Amanhã. Gente, eu tô há 2 semanas lendo esse livro. Eu queria ter acabado em setembro. Só que o começo não me prendeu. Aí quando o livro não me prende no começo, é muito difícil pra eu continuar. E aí eu continuo. E valeu muito a pena, porque o final desse livro é maravilhoso. Mas até chegar lá, levou um tempo, gente. Levou um tempo. Então esse eu indico porque vale muito a pena, mas fica aqui o aviso de que ele é complicado de chegar até lá. Mas um outro que não é complicado de chegar até lá é Só As Mães São Felizes, do Cazuza. Esse livro é super difícil de achar, mas foi um dos melhores do ano e com certeza entrou na minha lista de livros nacionais que eu mais amo, assim, na vida. E esse é o livro escrito pela mãe do Cazuza, que conta a história do Cazuza. O Cazuza foi uma figura muito importante pra bissexualidade no Brasil e ele foi uma história muito grande dentro de uma pessoa. Esse livro é fenomenal. O final desse livro, as frases do Cazuza, o que ele é muito significativo e é muito difícil você não... Tô passando muita mão na minha franja, né, gente? É que ela tá escrotinha, mas tudo bem. É muito difícil você não se conectar e amar esse livro e eu achei ele lindíssimo em todas as instâncias, então não tem como eu não falar aqui ele destacando que ele foi do caralho. Eu dei 5 estrelas. Eu acho que ele é um 4, mas eu dei 5 estrelas e eu amei ler esse livro. Ele conta muito da história do Cazuza e é muito engraçado como casualmente nesse livro biográfico aparecem os maiores nomes, assim, do MPB. Casualmente são jogados no meio de uma história. Gente, é tudo. Leiam Só As Mães São Felizes, do Cazuza. É maravilhoso. Foi escrito pela mãe dele, né, mas é do caralho. Leiam. Cazuza não pôde nos deixar uma biografia, mas vale muito a pena você ler esse. Sério mesmo. Vocês estão vendo que eu tô tentando ser dinâmica, né? É porque eu tenho que tentar ser dinâmica. Por exemplo, eu li Girls Like Girls esse mês. E eu fiquei pensando como que eu ia falar na hora de fazer esse vídeo de início do mês. Como que eu ia falar de puta que pariu, barulho da rua. Eu fiquei pensando muito tempo como é que eu ia falar de Girls Like Girls, porque eu não achei esse livro fenomenal, mas ele tem um fator de nostalgia, que o clipe de Girls Like Girls significou tanto pra tantas mulheres sáficas, jovens, e aí o livro, ler essa história, principalmente o final, que é extremamente a história do clipe, é muito, assim, carinhoso. E dá pra ver que a autora não é uma autora, né? Ela não é a coisa principal dela. Inclusive, fiquei muito feliz porque eu tô lendo muitos livros sáficos, faz um tempo que eu não lia.
Em 2021, 2020 eu lia muito, mas agora eu voltei a ler vários, eu tô muito feliz com isso. E Girls Like Girls, ele tem seus problemas técnicos, mas pelo final e pela nostalgia agregada a ele, vale muito a pena. E eu espero muito que vocês deem uma chance, porque também é muito legal. Outro sáfico que eu li esse mês é A Princesa e o Queijo Quente. Eu tô tentando muito passar rapidinho por esses livros, porque eu acho que eu tô fazendo tantos vídeos longos que seria muito legal fazer um recap. Tipo, só pra vir aqui e falar pra vocês, gente, foi isso que eu li esse mês, vê se vocês gostam. Compra pelo meu link, inclusive, ó. Primeiro link na bio, você pode me apoiar no meu canal sem gastar nada extra. Princesa do Queijo Quente é uma HQ sáfica. E eu adoro histórias sáficas que se propõem a ser nada. Que são nada. Tipo, é uma história de uma princesa que ela finge ser um homem pra conseguir ter acesso à herança do pai. E nisso ela se apaixona por uma princesinha. E é muito fofo. Eu fico sentindo que na minha vida eu tive muito pouco acesso a essas obras sáficas, bobas e bestas que nos oferecem só um quentinho no coração. E elas são muito importantes nesse momento de desenvolvimento da nossa vida. Então eu queria muito trazer mais indicações disso. Eu adorei Princesa e o Queijo Quente. Acabou que eu dei 3 estrelas pra ele. Eu acho que ele é bem 3 estrelas. Mas ele é essa coisinha quente e fofa e sáfica que a gente ama ver. Antes de eu continuar com os livros, eu queria dizer que setembro foi um mês que eu realmente voltei muito a ler assim, e isso foi maravilhoso pra mim. Eu não sei explicar o quanto que é bom a gente... Eu tá gravando um vídeo assim tão casualmente de tudo que eu li em setembro, só poder virar aqui pra vocês e falar: e aí, gente, como que vocês estão? Meu setembro foi bom, meu setembro foi ótimo e eu li muito. Eu mal posso esperar pro momento na minha vida em que eu vou poder fazer muita live de leitura e ler muito livro. Vai ser maravilhoso. Eu li 30 segundos sem pensar no medo, que eu não dei nota, porque é o livro do Bookster, e eu acho que ele é tão pessoal, até porque eu conheço o Bookster, que não teria muito como eu dar uma nota pra esse livro, mas é a história dele. E foi muito íntimo ler esse livro, porque o livro inteiro é um livro sobre livros, de como a literatura tá conectada em todos os pedaços da vida de uma pessoa. Foi muito emotivo pra mim. Me inspirou muito a ter coragem de escrever, por mais que eu não escreva coisas pessoais minhas, nem autobiográficas. Foi muito inspirador pra mim. E eu acho que o nosso queridíssimo Pedro Pacífico também é muito bom em colocar em palavras esses sentimentos tão pessoais dele, de um jeito que faz tanto sentido, sabe? Eu li muito nacional esse mês também, porque eu também li Não Direi Que é Amor, da Natália Ávila, que foi super um amorzinho. Ele conta a história de uma menina que ela quer ser uma estrela de cinema e ela vai contracenar com o autor, mas ela é uma jovem mística. Tipo assim, esse livro todo é para os jovens místicos que pedem sinais ao universo e querem receber esses sinais. E ele é um livro muito amorzinho, mais rápido de ler e cômico e cheio de magia dentro do que é magia pra mim, então foi muito fofo, assim, de ler. E é bem legal ler uma comédiazinha romântica, assim, que não quebrou minha cuca, só me deu um calorzinho assim rapidinho. Eu queria começar também a fazer esses vídeos de leituras do mês mais dinâmicos, porque eu me aprofundo tanto no que eu leio em live atualmente e nos vídeos de indicação que eu faço, que eu acho que aqui no YouTube é muito legal ter esse escape de você enquanto você tá comendo ou enquanto você tá precisando de 5 minutinhos, poder ver um recap de tudo que eu li, pegar umas indicações, virar e falar: nunca vi esse, nunca vi aquele. E eu quero muito começar a fazer mais vídeos de indicação de livros, tipo, livros nacionais que eu indico muito, meus livros favoritos, eu quero muito começar a fazer mais isso. E é um plano que eu tenho, ainda pra esse ano eu vou fazer mais, mas até chegar lá eu queria fazer esses recaps mais rápidos, pra vocês terem acesso de um jeito muito simples e fácil de não largar o vídeo, né, porque querendo ou não tô falando de literatura aqui, pra ver o que eu andei lendo, sabe? Inclusive eu li outra biografia esse mês que foi Page Boy, que é a biografia do Elliot Page, que eu acho importante, inclusive, que eu vou dizer uma coisa que eu não falei nos stories. Tem um queridíssimo que me segue, que é o Murilo, que me falou algo que eu não sabia quando eu fui dar a nota desse livro, porque eu dei 3,5 pra esse livro, 3 estrelas, e ele foi um livro que me tocou muito e que eu achei que representa muito bem o quanto Hollywood é uma doença estrutural e o quanto que as pessoas são obrigadas a fingirem a ser quem não são. Mas é bizarro porque a gente tá num meio que a gente acha que não existe mais o preconceito, mas ele tá tão enraizado que a gente não percebe o quanto que a gente tá envolto nos preconceitos dos outros. E Page Boy foi uma biografia muito sobre isso. Eu gostei muito do jeito que o Elliot escreve. Ao mesmo tempo, o Murilo me deu um toque de falar que esse livro pode ser muito gatilhoso pra pessoas trans. Se você é uma pessoa trans, talvez esse livro não seja pra você, porque ele vai falar muito de disforia de gênero, de como que essa invalidação constante dele interferiu ele ao longo da vida. Então, se esse for um gatilho pra você, só toma cuidado pra ler. Mas ao mesmo tempo é muito libertador ver essa pessoa se tornando uma versão tão pura dela mesma entre páginas. É muito legal. Falando de livros que eu acho que deveriam ser famosinhos do BookTok, com certeza Cinder. Ele é um pouco nos Estados Unidos, eu li esse livro em 2018, se eu não me engano, e ele é uma ficção científica no qual a Cinderela é um robô, ela é uma ciborgue, e são as crônicas lunares, então elas estão todas interconectadas. E assim, eu acho que eu já passei a fase de ler esse livro, eu acho que eu tô passando por um momento de que eu tenho que aceitar que eu não quero mais ler livro infanto-juvenil, só que isso é um choque de realidade, porque aí eu sei que o livro não é pra minha faixa etária, mas eu quero ler, e tipo, não tem nenhum problema você ser mais velho e querer ler coisas mais joviais, assim, não sei dizer, mas eu tô passando por uma crise existencial dos 20 de, meu Deus, eu não quero ler mais fantasia pra mais de 14 anos. Eu tenho 21 anos quase, tipo, não pega mais. E tipo, tudo bem se pegar pra você, mas eu tô passando a minha crise existencial de, meu Deus, não pega pra mim. E tá me dando uma crise existencial do cacete. Mas Cinder é muito bom. Eu adoro recontos de contos de fada, porque eu sou muito fã de contos de fada. Então qualquer coisa que é um reconto de conto de fada, eu fico mais
amei, sabe? Eu sou mais fraca. É muito inteligente essa história, tem todo um contexto distópico, de pandemia, com sci-fi. Muito legal. Eu adoro esse livro, ele é extremamente previsível e sempre me pedem indicação de livro mais 12. Isso com certeza é uma indicação que eu acho que se você tem mais de 12 anos, tá na hora de você ler e vai valer a pena. Aí ó, mudando completamente o tópico, eu tô obcecada em ler livro de filosofia. E eu tô lendo todos de um autor que chama Byung, se não me engano é assim que pronuncia o nome dele. E eu li Favor Fechar os Olhos dele, eu li um outro, mas que vai entrar no livro de outubro, eu li 2 vezes. E Favor Fechar os Olhos é um livro maravilhoso sobre pausar. Esse é o mesmo autor de Sociedade do Cansaço, que é um livro de filosofia que é mais difícil de ler. Favor Fechar os Olhos é bem simples, assim, sabe? Ele fala muito sobre o tempo do outro e o tempo que a gente gasta e coloca nas coisas, nas imagens e nos incentivos visuais, etc, na nossa volta. Eu dei 4 estrelas pra Favor Fechar os Olhos e com certeza esse é um livro de filosofia de entrada muito legal se você quiser começar a ler coisas desse autor. Eu li Sociedade do Cansaço primeiro, eu achei um pouco mais difícil. E eu tô nessa fase que eu tô realmente tentando aceitar que eu tô viciada em ler livro de filosofia, em ler coisa de filosofia, em ler não ficção. E isso é muito, não sei, é muito caricato pra mim, porque eu indico o tempo todo nas redes sociais, mas a galera não gosta tanto, sabe? Não é o que o público ama, mas são livros que genuinamente mudaram a minha vida e que eu quero fazer 1 milhão de vídeos de indicação aqui com livros de filosofia, de não ficção, que eu amo e que eu acho que são maravilhosos e que eu acho que eu tenho que trazer aqui, sabe? Então eu recomendo tudo desse autor. Eu tô lendo agora Não Coisas, desse mesmo autor, de Sociedade do Cansaço, de Favor Fechar os Olhos, e eu tô amando. Eu finalizo o 10º livro desse mês com Amêndoas, que tá super em alta, né? Todo mundo falando de amêndoas, todo mundo ama amêndoas. Amêndoas tá sendo tudo. Eu fui um pouco... Ele pegou nessa minha crise existencial, sabe por quê? Porque eu acho que eu tô numa fase de que tudo que eu quero ler, eu quero que envolva adultos, sabe? Qualquer coisa que envolve um adolescente... Calma, barulho da rua! Tudo que envolve adolescentes, eu acho que eu já não me conecto mais tanto, que é um sentimento muito assustador pra mim, sabe? Que eu não me conecto mais tanto com esses personagens jovens adultos, mais jovens no caso, né, mais adolescentes. E Amêndoas, eu sabia que era um livro muito triste, porque Amêndoas conta a história de um garoto que realmente não consegue sentir as coisas. Tipo, ele literalmente não tem acesso aos sentimentos dele, o que é muito sentimental. E o final é muito triste. E vocês sabem que o meu assunto favorito de conversar na vida é sobre sensibilidade, sobre sentir as coisas. Sensível. Então, eu achei que ele tinha que ter me pegado muito mais. Eu não sei como não dar 3,5, 3,8, no caso, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Não tem como não dar 4 estrelas, ele é extremamente bem escrito, tipo, muito bem escrito mesmo. Mas eu tô com essa dificuldade que eu queria até compartilhar com vocês pra pegar a opinião de vocês, sabe? Porque eu tô com dificuldade de ler coisas que não são adultos, os personagens principais. Eu acho que eu tô me entendendo ainda nesse meio do que é esse sentimento e como que tá sendo minha relação com a literatura com isso. Mas eu tô lendo muito, eu tô amando criar esse conteúdo dinâmico, rápido, fácil, porque eu trouxe tanta indicação diferente. Tipo, esse mês teve 2 sáficos, teve 2 nacionais, teve romance, teve não ficção, teve biografia, teve mais 14, teve filosofia, e eu gosto de trazer essa diversidade. Amêndoas estava super em alta, né, e eu achei que foi um livro muito bom. Eu acho que ele é um livro que ele merece muito mais do que outros de estar nesse local de famosinho do TikTok. Ele merece muito mais do que vários outros. Mas ainda assim não foi perfeito pra mim, sabe? Mas eu gostei muito, vale muito a pena. Eu ia ler esse livro pro vídeo de indicação de Lidos do Namjoon, do BTS, que nunca saiu. Eu sempre falo desse vídeo que nunca saiu, né, porque o Lucas Barros fez primeiro. Canário do Lucas Barros. Mas foi muito divertido ler esse livro e eu gostei. Eu li ele em 24 horas. Acho que talvez não fosse um livro pra ler em 24 horas. É só isso que eu fiz. Setembro foi um mês que me trouxe muitas coisas, muitos sentimentos, muitas reflexões, muitas coisas, e eu vivi muito. Teve um vídeo que eu acho que eu fiz em fevereiro do ano passado, que foi o primeiro mês que eu li muito pouco desde que eu comecei o Livro Resenhas. E agora que eu tô voltando a ler mais. Mas é uma maluquice esse momento entre você dividir o quanto que a leitura é na sua vida e continua sendo junto com outras coisas importando na sua vida. Então eu acho que dentro disso eu vi vocês crescendo comigo nesses 3 anos, de que a internet mudou tanto a nossa relação com a literatura desde 2020, que eu falei, bom, acho que cabe uma mudança junto com essa minha maturidade de fazer os vídeos de lidos do mês, talvez um pouco mais um update pessoal, colocar o que eu assisti, colocar como é que eu tô me sentindo. E eu tô vendo muito nesse momento a transição do tipo, a gente voltou a ler com tudo em 2020, eu e vocês, a gente cresceu e a gente tá consumindo coisas diferentes e expressando o nosso amor pelo livro, pela literatura e pelas indicações de uma maneira completamente diferente. E eu quero trazer coisas muito legais pra esse canal. Então eu espero que esse update tenha sido legalzinho pra vocês, porque com certeza tá sendo pra mim. E eu vou postar esse vídeo alguns dias antes de fazer uma maluquice. Por isso que eu queria fazer esse vídeo mais dinâmico, porque eu vou contar aqui que eu irei fazer uma viagem. Amigos que eu fiz durante meu mochilão me chamaram e surgiu uma oportunidade muito maluca de fazer uma coisa muito maluca. E eu vou fazer uma coisa muito maluca, eu, minha mochila e situações muito malucas. Eu, minha mochila e coisas meio duvidosas. Eu não contei em live, eu não vou contar no Instagram, eu vou só aparecer lá. Mas eu falei, vou contar no YouTube, nesse update, pra ver se alguém vai chegar até o final.
Então aí eu falei, por que não contar dos meus livros? Contar que tá vindo coisa, contar que eu tô trabalhando numa coleção do livro resenhas de uma coisa. E eu escrevi a primeira parte do meu livro. E também contar dessas maluquices. Achei que seria bem legal trazer esse vídeo assim. E fazer uma coisinha diferente pra vocês, porque eu tô muito diferente, vocês estão muito diferentes, eu tô amando muito o que eu tô fazendo e eu tô com umas ideias muito legais pra expandir cada vez mais o que a gente tá fazendo. Só queria agradecer a vocês por terem se permitido crescer comigo e estarem sempre pegando indicações de leitura e dicas de vida comigo. Espero que vocês estejam gostando de tudo. Obrigada por acompanhar as lives de leitura, obrigada por dar uma chance pelo meu canal, obrigada por ouvir minhas dicas de irmão mais velho, ouvir meus desabafos, ouvir o que eu tenho a dizer. E eu espero que acima de tudo eu tenha te convencido a ler algum livro. Porque tem muito livro bom por aí, eu tô amando descobrir todos eles e eu tô querendo descobrir umas coisas cada vez mais diferentes. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo. Talvez agora não cedo que vocês já estão sabendo da novidade. Tchau!